Olá, eu sou o Pedro, um dos muitos que caminham para essa escola e eu vim apresentar o projeto da medição da aceleração da gravidade, supervisionado pelo professor André, contando com o bolsista Eduardo. Bom, de início é importante a gente estar ressaltando que ambos os nobres cientistas se propuseram a medir a aceleração da gravidade de uma maneira meio underground, ou seja, estavam dispondo de grandes recursos ou instrumentos, e para isso eles tiveram que bolar um plano a ser seguido, que iria guiar ele nesse processo. De início, foram rachar a cabeça e perambulando pelas equações matemáticas eles descobririam um método com o qual poderiam medir a gravidade. Quem desenvolveu mais as equações foi o professor André, que é o meu orientador da bolsa de pesquisa. Há duas que a gente utiliza, uma que é da gravidade e uma que é do momento de inércia do cilindro. Sendo que da gravidade o contexto é para saber exatamente a gravidade local e a do cilindro que a gente usou é o tempo de rotação que ele demora para chegar. Após todo esse trabalho mais cabeça e teórico, chegaria a hora deles botar a mão na massa, virem para a realidade e projetarem o seu próprio aparato. E para isso, eles tiveram que estudar uma gama de materiais e foram atrás daqueles mais adequados, né? Ou seja, aqueles que menos iriam atrapalhar nas contas. Depois disso, descobriram um jeito que efetivamente construíram a rampa. Então, primeiramente a gente fez uma modelagem 3D num software pelo computador para ficar mais ou menos a estrutura que a gente desejava, para ter um parâmetro de como fazer o projeto. Logo depois a gente levou para um especialista, um profissional de quesito, que foi um serralheiro. Já em questão dos materiais que a gente usou, foi o tubo, que é um tipo de metal. Aí já o cilindro é um cilindro maciço de aço. Porém, como em muitos paradoxos da física, o tempo estava se mostrando um enorme adversário. Ou melhor, a medição do tempo estava acabando com as contas. Primeiramente a gente começou o projeto como? Cada um era envolvendo 4 pessoas. Cada um pegava seu cronômetro e uma pessoa soltava. Aí ao mesmo tempo eu colocava, quando eu falava já, todo mundo apertava. Aí quando falava, por exemplo, a gente ouvia o som, parou, todo mundo parava. Nesse momento a gente percebia que cada um tinha um tempo de reação diferente. Sendo esse o maior problema que a gente teve. Porque, por exemplo, no meu dava 4, no do outro dava 5, no do outro dava 6. Para solucionar isso, a gente pensou no seguinte conceito. A gente pegava um cronômetro em paralelo com o plano e dava para ver tanto o cilindro caindo e gravando. Aí a gente usava um outro celular para gravar o tempo do cronômetro juntamente com o plano inclinado. Que aí, por exemplo, a gente soltava, quando eu falava já para soltar, eu soltava, ou uma outra pessoa que estava segurando o cilindro soltava e ele caía. A partir disso a gente pegava a timeline do vídeo, dava um zoom e conseguia falar aproximadamente pegar o tempo de início e o tempo de queda até chegar. E com essa prática e genial ideia de gravar o experimento, eles conseguiram superar o tempo, podemos dizer assim. Porém, a gente não fez uma pergunta essencial até agora. Por que motivo decidiram medir a gravidade dessa forma, sendo que já é um número conhecido há muito tempo? Nós só temos 2 anos aqui dentro da nossa instituição de física, não dá para ver todo o conteúdo de física. Aí esse projeto foi pensado mais ou menos nesse propósito, de incentivar mais, tanto porque quando tem no livro do MEC, coisas experimentais para a gente fazer, não ficar só na teoria, na lousa no caso, incentivando a gente a fazer esse projeto. Já o professor André tem uma visão um pouco diferente do objetivo desse projeto. O objetivo do projeto estou dizendo era porque já concluiu, né? Da gente obter um valor para aceleração da gravidade, fazendo experimentos com o plano inclinado. Então, e também de achar medidas para o valor de momento de inércia de um cilindro maciço de aço que a gente usou para descer o plano inclinado, né? Então, basicamente é isso: medir a gravidade e medir o momento de inércia desse cilindro. Sendo assim, é importante a gente ressaltar que esse é um vídeo institucional do curso de EVP, ministrado pela professora Mayara, e eu, Pedro, o nosso apresentador, fui auxiliado por 2 grandes amigos, Isabela dos Santos, a animadora-chefe, e Guilherme da Silva, o nosso homem do áudio.